E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, eu quero falar com você a respeito de dois indicadores que nos ajudam a entender para onde um projeto está indo. Se você já teve dificuldade ou tem dificuldade de identificar com clareza, podemos dizer assim, para onde o seu projeto está indo, para que rumo ele está seguindo, esse vídeo definitivamente é para você. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tenho um pensamento que é o seguinte, que na vida nós precisamos meio de indicadores para entender as coisas. Antes de ontem, a minha esposa, ela tinha pisado em um pozinho de vidro. Na verdade, ela estava mexendo em algumas coisas. Ela estava mexendo aqui nessa estante de livros. Aí um porta-retrato caiu e como esse porta-retrato ele tinha vidro, aí alguns pedaços de vidro se espalharam pelo chão. Só que ficou um pozinho que não estava perceptível por ela e que ela acabou vindo a pisar nesse pozinho, e isso gerou depois um incômodo no pé dela. E esse incômodo gerado no pé dela foi um indicador de que algo não estava certo. E, de certa forma, semelhante a isso, dentro de um projeto, existem dois indicadores que nos ajudam a perceber se uma meta ela será realizada ou não. E quais seriam esses dois indicadores? Deixa eu só tomar aqui um pouquinho de água para continuar. E quais seriam esses dois indicadores? Os indicadores seriam, o primeiro, o indicador de atraso, e o segundo é o indicador de vantagem. E o que seria esse indicador de atraso? O indicador de atraso é o indicador que representa o resultado final que um projeto quer alcançar. E o indicador de vantagem são, de fato, as atividades que produzem o resultado que uma meta ou um projeto quer alcançar, o que a gente quer alcançar. Por exemplo, se você tem uma meta de ler 4.500 páginas durante 90 dias, você estipulou essa meta. Esse número, 4.500 páginas, é o seu indicador de atraso. É algo que você, de fato, tem que alcançar. A gente sempre imagina ou melhor, a gente sempre tem que imaginar uma meta da seguinte maneira, que a gente está num ponto A e quer chegar num ponto B. E do ponto A para o ponto B existe um desnível. E é esse desnível que a gente tem que percorrer. Então a gente meio que traça um plano para percorrer esse desnível, para vencer esse desnível, podemos dizer assim. E à medida que a gente vai executando as atividades do nosso plano, do nosso projeto, pode acontecer o seguinte, que a gente pode ter momentos que estamos acima do que foi planejado ou abaixo do que foi planejado. Quando a gente está acima do que foi planejado, a gente tem indicadores de vantagem. E significa que a gente está em vantagem sobre aquilo que foi planejado. E quando a gente está abaixo, a gente tem um entendimento de que a gente está em atraso com aquilo que foi planejado. E os indicadores de vantagem funcionam basicamente assim: você estipulou a meta de ler 4.500 páginas e
durante esses 90 dias para que se consiga fazer a leitura de 4.500 páginas, você tem que ler 50 páginas por dia durante os 90 dias. E a leitura dessas 50 páginas por dia vai lhe levar a um resultado que logo vai ser o seu indicador de vantagem. Tem um livro que eu li ah, nesses últimos dias que ele se chama Um Ano em 12 Semanas. Depois, se você quiser, pode até adquirir ele pelo meu link de afiliado da Amazon. Eu deixo essa indicação para você desse livro. É um livro muito interessante para quem quer ainda mais melhorar a forma que você planeja e executa as suas ações dentro do seu projeto, dentro de uma meta que você possa vir a estipular. E dentro desse livro tem uma parte interessante que diz o seguinte, eu até deixei anotado aqui, que ela diz o seguinte: eu meço os meus indicadores de vantagem para saber se meus indicadores de atrasos serão alcançados ou não. Aí, voltando no exemplo anterior que eu dei, você estipulou uma meta de ler 4.500 páginas durante 90 dias. E para que essa meta seja alcançada, você tem que ler 50 páginas por dia. Então, quando você vai lendo as 50 páginas por dia, isso vai lhe dando um indicador que é o indicador de vantagem. Isso vai lhe indicando que se você for lendo todos os dias aquela mesma quantidade de páginas, você vai alcançar a sua meta. Mas se por acaso em algum dia você não conseguir ler aquela quantidade de páginas, isso também vai lhe indicar a quantidade de páginas que você vai ter que ler no outro dia para que o atraso possa ser recuperado, podemos dizer assim. E ontem pela tarde, eu estava vendo um gráfico de um projeto que eu acompanhei até o final do ano passado. Como eu já falei para você, desde 2021 eu tenho atuado em projetos, especialmente em projetos de infraestrutura urbana, e eu estava revendo esse gráfico do projeto que se encerrou no finalzinho do ano passado. O gráfico que eu estava vendo era um gráfico de planejado versus realizado. Eu acho que, não sei se você deve ter conhecimento, mas talvez tenha. Mas se não tiver, ele funciona basicamente assim. É um gráfico onde mostra uma linha do que foi planejado e a linha do que foi realizado. E elas vão sendo, podemos dizer assim, comparadas uma com a outra para ver se de fato aconteceram atrasos ou vantagens dentro daquele período estipulado. E o gráfico de planejado versus realizado é uma ferramenta muito clara e visual para medir esses dois indicadores, tanto o indicador de atraso como o indicador de vantagem. Eu vou aqui pedir para você fazer até um exercício de imaginar o seguinte. Vamos imaginar, e isso vai nos ajudar ainda mais a entender a questão dos indicadores de atraso e de vantagem. E depois que a gente fizer esse exercício de imaginação, podemos dizer assim, eu vou mostrar aqui um gráfico para que o entendimento possa ficar melhor. Mas vamos primeiro fazer um exercício de imaginar. Imaginar o seguinte, que você foi contratado para implantar
2.300 metros de rede de interceptor de esgoto em um determinado local aí no mundo. E, em, e esse projeto, ele tem uma data específica de início e final, ou seja, ele não é feito à toa. Tem uma aranhazinha aqui passando pela... Uma aranhazinha aqui passando no tripé que segura aqui o meu celular, eu acabei pegando ela aqui. Então, continuando. E esse projeto, ele tem um período específico para ser realizado. Na verdade, todo projeto, ele tem um período específico para ser realizado. Quando não existe, podemos dizer assim, quando não existe um período pré-determinado ali para o seu encerramento, ele deixa de ser um projeto e passa a ser um processo, que no caso vai sempre tendo melhoras contínuas. Mas a gente vai se ater aqui à ideia de projeto, que ele tem um período para se finalizar. E esse período do projeto, ele... Vamos imaginar que ele se inicia... Deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera. Eu acabei dando um chutezinho aqui no tripé. Coisas que acontecem na hora que a gente está gravando. Mas vamos lá. Vamos continuar a nossa imaginação aqui. Que esse projeto foi determinado que ele vai se iniciar no dia 3 de julho deste ano, de 2025. E ele vai se encerrar no dia 30 de novembro de 2025, o que vai dar um total de 150 dias. E para que esse projeto possa ser executado no prazo, ou seja, para que não aconteça atrasos, uma média, vamos dizer assim, uma média aproximada de metros que devem ser executados é de 15 metros por dia. Você vai dividir lá 2.300 metros por 150 dias, vai dar 15 e uns quebradinhos, então vamos aproximar para 15 metros por dia, para que de fato o prazo possa ser cumprido. Mas dentro desse projeto existe o que a gente pode chamar de condições limites, ou algumas condições específicas para que ele possa ser executado. E essas condições específicas serão o seguinte. A primeira é que a vala precisa ter mais de 1,5 metro de profundidade, ou melhor, as valas que serão escavadas, a profundidade delas é de 1,5 metro para cima, o que vai necessitar de um tipo de escoramento para as valas. Dentro da norma de escavação de valas, vai-se necessário, a partir do momento que passa de 1,25 m, faz necessária a utilização de algum tipo de escoramento. Então, como as valas desse projeto, a maioria, ou todas elas, são de 1,5 m para cima, então vai se necessitar de um tipo de escoramento. E aí o escoramento você vai escolher. Pode ser um blindado, pode ser uma prancha, você escolhe um tipo de escoramento, mas vai precisar de um tipo de escoramento. E a outra condição limite ou condição específica desse projeto é que todo o material que for escavado na vala, ele vai ter que ser substituído totalmente. Por exemplo, você vai lá com a escavadeira hidráulica, retira o material, o solo escavado, e só que esse material não pode ser devolvido para a vala. Vai ser necessário colocar um novo tipo de material, o que
vai causar interferências no cronograma do projeto, podemos dizer assim, e à medida que causa interferências no cronograma do projeto, vai causar interferência no caminho crítico do projeto. Por sinal, eu até gravei um outro vídeo falando um pouco sobre isso, sobre como proteger um caminho crítico dentro de um projeto. E se você quiser assistir, eu vou deixar no final aqui desse vídeo um card para que você possa assistir. Eu lhe indico que você também assista esse vídeo, que vai lhe ajudar ainda mais a melhorar o planejamento e o controle dos seus projetos. E continuando aqui, uma outra condição limite, ou uma outra condição específica que existe nesse projeto é de que aos domingos não tem trabalho, ou seja, os domingos não serão trabalhados. Em alguns projetos existe a possibilidade de todos os dias serem trabalhados, de domingo a domingo. Mas isso eu acho meio desumano, assim, porque as pessoas envolvidas no projeto, elas às vezes querem um tempo para a família. E quando se tem que estar envolvido num projeto ali de domingo a domingo, isso pode ir gerando um grande desgaste. Mas então, pensando nisso, o dono do projeto, podemos dizer assim, o gestor lá do projeto, decidiu que aos domingos ninguém trabalha, quem quer ir à missa vai à missa, quem não quer ir à missa faz outra coisa. Então, aos domingos ninguém trabalha. Então, essas são as condições limites do projeto. E à medida que você vai realizando o projeto, vamos imaginar que surgiu o seguinte gráfico, e esse gráfico eu vou compartilhar ele aqui para você. Vamos imaginar que esse foi o gráfico do seu projeto, que você de fato iniciou lá no dia 3 de julho e foi executando, e foi surgindo algumas interferências, algumas situações que, à medida que foram surgindo, você foi vendo a melhor forma de resolvê-la, e em alguns dias você conseguiu atingir ali a meta diária, que era ter mais ou menos uns 15 metros de rede escavada, mas em outros dias você acabou não conseguindo atingir as metas diárias. E quando você atingiu ou quando você não atingiu, isso foi dando indícios de que o projeto seria executado no prazo ou não. Então, vou tentar aqui compartilhar com você o gráfico que surgiu no seu projeto. Ele está aqui, agora é só eu ajustar a minha tela aqui. Eu não vou editar o vídeo, não. Vai ser assim mesmo. Deixa eu só ajustar aqui. Então, esse aqui foi o gráfico que acabou surgindo na
no seu projeto, no projeto em que você estava envolvido. Então, desse gráfico aqui, a gente pode fazer algumas algumas coisas que vão servir aqui para nossa análise desse vídeo. A primeira diferença que a gente pode tirar aqui é do seguinte, de que dentro desse projeto existiram períodos em que você esteve com atraso e períodos em que você esteve com vantagens. E eu fiz aqui umas anotações. Eu vou mostrar aqui para você, a parte de cima. Eu não sei se está dando vai dar de você ver legal, mas eu acho que aqui vai ficar bom. Espero que fique. Deixa eu só organizar aqui novamente. Vamos lá. Acho que aqui vai ficar legal. Então, aqui é o período de vida aí do projeto. Ele se iniciou no dia 3, se iniciou no dia 3 de julho de 2024, que a gente está fazendo uma análise hipotética. Então, vamos imaginar que a gente já está lá no dia 3 de julho, mas hoje ainda são 17 de junho. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 17 de junho. Então, você iniciou lá no dia 3 de julho esse projeto, e no primeiro dia, ao invés de serem executados os 15 metros como eram o previsto, você acabou executando só 12. E isso lhe gerou um atraso. O seu atraso era de 3 metros. E nos dias seguintes, no dia 4 e no dia 5, você conseguiu ter um avanço. No dia 4 você executou 24 e no dia 5, novamente, você executou mais 24. O que lhe deu uma vantagem, podemos dizer assim. Você colocou uma vantagem de 15 metros a mais do que era o previsto para aquele período. E assim o projeto foi se seguindo, as atividades foram sendo executadas. Só que vou um pouquinho mais para chegar aqui da nossa linha do tempo do projeto. Só que o projeto era para ser concluído ali no dia 30. O dia 30 de novembro cai aqui no calendário como um domingo. E era nesse dia que era para ter sido concluído a execução do projeto. Contudo, nesse dia ainda você estava com um atraso de 60,80 metros. Então, em virtude disso, o projeto ele teve que ter um acréscimo. E esse acréscimo durou 12 dias, em virtude de algumas situações que, sei lá, foram acontecendo dentro do projeto, interferência das pessoas envolvidas, dos stakeholders, e também interferências no projeto que não estavam previstas lá no início, e isso tudo foi colaborando para que o projeto não fosse concluído no dia 30 de novembro. Ele acabou sendo concluído só no dia 12 de dezembro de 2024. Então, vou voltar aqui para a figurazinha do nosso gráfico. Eu vou tentar deixar ele
mais assim para que a visualização possa, espero que possa ficar melhor. Então, esse foi o gráfico do planejado versus realizado do seu projeto. Tiveram períodos de atrasos e períodos de vantagem. E fazendo uma análise mais minuciosa, os períodos de atraso, eles contabilizaram 77 dias dentro do seu projeto e eles foram distribuídos em 4 períodos. O primeiro período foi aquele que eu mostrei no início do gráfico ali para você, que foi o do dia 3 de julho. E esse período durou um dia. Depois, o segundo período de atraso, ele ocorreu entre o dia 6 de julho a 22 de agosto, o que contabilizou 48 dias. E aqui, nesses períodos, eu estou contando sempre o dia do início e o dia do final. Que às vezes na subtração das datas, o dia final ele acaba não entrando, mas nessa contabilização aqui, ele também entra. Então, ele é contado tanto o dia de início como o dia de final. Então, esse segundo período ele foi de 6 a 22 de, de, de agosto. E deixa eu só diminuir um pouquinho mais aqui o gráfico. Eu não sei se vai ficar legal aí para você ver. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Deixa eu dar mais um ajustezinho aqui. Fica legal. Eu ia ajustando aqui. Diminuiu demais. Pronto, vai ficar assim. Eu espero que dê de você visualizar aí um pouco. Então, continuando. E o terceiro período de atraso, ele aconteceu aqui entre 13 de novembro a foi aqui só entre o dia 13 de novembro. Esse foi o terceiro período de atraso que veio a acontecer no seu projeto. Também foi de apenas um dia. E o quarto período de atraso, ele foi do dia 16 de novembro ao dia 12 de novembro, que é essa última parte aqui. Esse último partezinha aqui. Não sei se o mouse está mostrando aí, mas espero que sim. Foi aqui entre o dia 16 de novembro ao dia 12 de novembro, foi a última parte que aconteceu um período de atraso. Então, somando todos os dias de atraso, foram contabilizados 77 dias de atrasos dentro desse projeto, em 4 períodos diferentes. E os indicadores de vantagens que foram observados nesse projeto, eles foram contabilizados tendo um total de 86 dias e 3 períodos. Você consegue observar aqui a parte que o gráfico, ele de fato esteve um pouco acima aqui do planejado. Tem essa parte aqui maior, tem bem aqui no iniciozinho,
ele também teve uma pequena vantagem, e depois aqui mais pro final. Então, os períodos de vantagem foram entre o dia 4 e 5 de julho, que contabilizou 2 dias. O segundo período de vantagem foi entre o dia 23 de agosto e 12 de novembro, contabilizando 82 dias. E o terceiro período de vantagem foi um períodozinho curto entre 14 a 15 de novembro, que contabilizou 2 dias. E somando todos esses dias, deu um período de vantagem de 86 dias. E agora eu vou tirar aqui o nosso gráfico e voltar aqui à minha tela normal. E mesmo tendo por exemplo, podemos dizer assim, mesmo tendo uma maior vantagem, maiores dias de vantagem do que maiores dias de atraso, o projeto ele acabou passando 13 dias a mais do que o que era previsto. Ele era previsto para terminar no dia 30 de novembro e acabou se estendendo até o dia 12 de novembro, contabilizando 13 dias a mais. Mas aqui a gente pode fazer a seguinte análise, e é para isso que os indicadores de vantagem e de atraso vão nos auxiliando no decorrer de um projeto, no decorrer da execução de um projeto, é que eles, de fato, eles vão nos possibilitando visualizar as coisas com mais clareza. E à medida que a gente vai visualizando esses indicadores, a gente vai podendo perceber aonde que de fato precisa-se de um ajuste e aonde não precisa de um ajuste. Tudo isso vai colaborando, ou melhor, esses indicadores vão colaborando para que a gente possa ir ajustando o nosso projeto para que, de fato, a meta que a gente estipulou dentro daquele projeto, ele possa ser alcançado. E tem um outro pensamento, e eu acho que esse pensamento não é meu, não deve ter sido eu que inventei, mas é o seguinte, que medir os indicadores de vantagem ao longo do caminho é uma forma concreta de identificar e corrigir atrasos antes que seja tarde demais. Porque o atraso, ele avisa que de fato algo não está certo, mas quem escuta é o indicador de vantagem. Então eu espero que esse vídeo de hoje aqui ele possa ter sido útil aí para você. Espero que isso possa lhe ajudar no desenvolvimento dos seus projetos. Se foi útil, deixa aqui nos comentários. E para encerrar, eu queria lhe fazer uma pequena oferta que é a seguinte: se você tem dificuldades de planejar um projeto ou se quer um auxílio para planejar os seus projetos, elaborar melhor os seus projetos, eu tenho uma consultoria voltada para isso. Se você tiver interesse, o link para essa consultoria está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e me mandar uma mensagem, é um link do WhatsApp onde você me manda uma mensagem, me fala um pouco sobre o projeto que você está desenvolvendo e eu posso ver se essa minha consultoria é útil para você ou não. Se você tiver interesse, manda uma mensagem aí no link que está na descrição do vídeo. Então, desejo a você um grande abraço e não esquece de conferir um outro vídeo que eu vou deixar aqui
no final. Um grande abraço e até mais.